Ari... Ari... Ariel. Ariel. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal. Eu sou Sica Moura e hoje eu tô com um convidado mais que especial para me ajudar aqui nessa crítica. Se apresenta, amor. Olá gente, tudo bem? Eu sou o André Moreira e eu estou como convidado de hoje para falar justamente sobre o novo live action da Disney, A Pequena Sereia. Então fica com a gente depois da vinheta e bora lá! E tem muitas correlações também com, pelo menos com a minha vida e com questões relacionadas à minha experiência. Não é experiência que eu quero falar, peraí. Nossa, não, tudo bem. Viajei. Não, é porque eu queria falar assim que a história tem a ver comigo, entendeu? Tipo, que eu me vejo ali. Olá pessoal, a gente tá aqui hoje para falar do novo live action da Disney que chega num momento muito especial para a empresa, em que ela completa 100 anos, e é claro que estamos falando de A Pequena Sereia, que chegou na última semana nos cinemas, e é uma das novas tentativas da Disney de trazer os seus desenhos clássicos para o formato live action. A gente sabe que essa empreitada, apesar de ter gerado muito dinheiro para os cofres da empresa, tem dividido muito público. Então, o que você achou dessa nova tentativa? Será que dessa vez eles conseguiram? Eu acredito que dessa vez eles vieram com uma ideia bem forte. Parece que eles conseguiram, ao longo desse tempo com esses experimentos, os live actions, entender o que funcionava nessa tradução de mídia para mídia, né? O que funciona num desenho e que dá para transportar para um live action sem que fique caricato ou sem que tire o crédito daquela cena ou daquele conceito que o diretor e o roteiro e, enfim, todas as questões que envolvem o filme querem emitir nesse novo formato. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre o roteiro da adaptação. Basicamente ele segue a mesma história da animação de 89, né, com algumas pequenas alterações. Então a gente conhece Ariel, que é a filha mais nova do Rei Tritão, que tem um fascínio pelo mundo da superfície, que é proibido para ela. Até que um dia ela... Fascínio que acontece antes dela gostar de um cara, né? É muito importante frisar. Isso já está na animação, mas tem gente que... Mas então, ela presencia um naufrágio, né? Vê o príncipe se afogando, salva, e aí ela se apaixona perdidamente. Como o pai não permite que ela tenha esse contato com a superfície, ela acaba recorrendo à bruxa do mar. Aquela coisa, né? Se você não tem apoio em casa, você vai procurar fora, muitas vezes com companhias erradas. Então ela procura a bruxa do mar, que oferece a chance dela se tornar humana em troca da sua voz. E claro, tem uma condição: ela tem que conseguir fazer com que o príncipe a beije dentro de 3 dias para que ela possa continuar humana, senão ela volta a ser sereia e se torna uma escrava da bruxa. O roteiro tem algumas adições, né? Até porque a animação tem 90 minutos e o filme já tem 2 horas e 5. O que você achou das adições que eles fizeram? Eu acredito que as adições foram muito bem colocadas. Eu não vi alguma adição desnecessária, como já vi em alguns trabalhos anteriores. Infelizmente tiveram que reforçar alguns pontos que já eram muito claros na animação, mas tentaram deixar isso muito mais claro agora. O que não é um defeito, eu não acho que é um erro em si pro roteiro. É um filme dentro de uma esfera mais confortável, né? Então algumas coisas chegam um pouco mais mastigadas pra gente mesmo. Eu acredito que não precisaria, mas enfim. Eu tive essa mesma impressão de que algumas adições são desnecessárias, mas o que eu gostei foram 2 pontos, assim. Primeiro, eles dão muito mais peso a essa questão da voz da Ariel, né? A voz tem um significado a mais aqui, que
que se comunica com a Lenda das Sereias. E quando ela cede a voz, isso tem muito mais peso do que na animação, né? Eu senti pena dela, na verdade, quando ela tomou essa decisão. E a relação dela com o Eric também é um pouco mais alongada, né? Ele tem um pouco de um arco próprio, né? Ele tem um objetivo próprio. Ele tem uma mãe, né? A gente descobre que ele é adotado. E ele Isso tem... foi um spoiler. Grande bosta. Então vamos... Mas isso não é spoiler! Então eu posso falar. Não, As coisas que eu quiser. pode, aí depois a gente vê então se pronto. é ou não spoiler. Não, mas é porque tem uma história ali por detrás da adoção dele, né? Que ele vem do mar, né? E por isso ele sente essa conexão com o mar e quer descobrir sobre o mar. E acho que isso tem a ver com uma trajetória de descoberta pessoal mesmo, né? Quer dizer, ele tá recorrendo à própria fonte. Ele quer conhecer da onde ele veio, de alguma forma. Já que ele não sabe exatamente de qual país que foi ou de qual reino que foi. O link que ele tem com a origem dele é o mar, né? Então essa busca pelo mar também está muito fundamentada nisso. E agora eu acho que eu entreguei todo o arco dele. Tudo bem. E ele tem lá uma biblioteca também cheia de cacarecos que ele pega nas viagens, principalmente coisas do mar. Até visualmente ela corresponde à caverna da Ariel. Isso eu acho que foram adições bacanas, assim. De resto, acho que não fez grande diferença. Uma adição que teve no roteiro agora foi explicitar o parentesco entre a Úrsula e o Rei Tritão. Isso já acontecia no conceito original da animação de 89, mas isso acabou não entrando de forma explícita no corte final do filme. Mas ainda assim isso foi retomado no musical da Broadway de 2008. 2001, eu acho. Não, 2008. E eles retomam essa ideia agora e explicitam isso de forma muito mais expressiva, né? Eles declaram que a Úrsula é a irmã banida do Rei Tritão. Então tem mais esse drama familiar aí entre os dois e que justifica um pouco essa ambição que a Úrsula tem de tomar o poder dele, de se vingar dele, mas talvez não precisasse. Eu gosto dessa ideia, eu compro essa ideia deles serem irmãos, mas se ficasse também por debaixo dos panos, eu não acho que faria problema nenhum e deixasse cada um imaginar ali qual que foi a relação dos dois, né? Eu acho que é legal também abrir um pouco nesse sentido, né? Para deixar um pouco à mercê do próprio público escolher qual que é o background dos dois. Vamos falar um pouquinho das músicas, afinal A Pequena Sereia é um musical. Tem algumas das músicas mais lembradas e mais icônicas da Disney e algumas das mais amadas por mim. As composições originais foram feitas pelo Alan Menken e as letras pelo Howard Ashman. Alan Menken. As composições originais foram feitas pelo Alan Menken com letras do Howard Ashman. E agora a gente teve também a ajuda a participação do Lin-Manuel Miranda. A participação do Lin-Manuel Miranda, que ficou muito conhecido por Encanto, né? Por outros trabalhos muito importantes que ele fez. Hamilton. E o que você achou das músicas, dos novos arranjos? Eu senti falta de um pouco mais de engajamento da parte da trilha sonora no começo e no final do filme. Eu não sei se você concorda comigo, mas assim, claro que a abertura da animação é insuperável, mas eu acredito que me pareceu medo de competir com a própria obra, né? Eu acho que eles recuaram um pouco, eles podiam caminhar de mãos dadas. De qualquer forma, as músicas que já eram da animação original estão muito bem colocadas, muito bem interpretadas, sob o meu ponto de vista, pelo elenco. E as músicas novas, eu achei que eu fosse estranhar mais. Eu acho que ali no contexto do filme fez sentido, acho que foi uma escolha bem feita de quando que essas músicas iam entrar, de qual seria o tom dessas músicas. Então eu gostei bastante.
Eu fiquei surpreso, inclusive, com a música do Sabidão e do Sebastião, que eu achei que eu ia estranhar muito e achei que não ia comprar muito a ideia, mas no final das contas ali deu super certo, até fiquei bem positivamente surpreso com isso. Então eu vou ter que discordar um pouco, porque eu não vou passar pano pra Disney aqui como ele. Eu acho que a gente teve algumas adições que foram interessantes, mas a gente teve outras que foram desnecessárias. Esse próprio rap do Sebastião com o Sabidão, eu acho que não acrescentou muita coisa. Tá lá, sabe? Não, a gente não discorda. Eu acho que as músicas novas são dispensáveis. Mas já que teve, eu acho que não me estranhou tanto quanto me estranhou, por exemplo, sei lá, pensar no exemplo, a música da Fera, na Bela e a Fera. Aquilo eu estranhei. Aquilo eu estranhei muito. Mas nesse caso das músicas novas da Pequena Sereia, eu não me causou essa sensação. Eu comprei ali na hora. Eu não gostei da música do Eric também. Não gostei da música do Eric. Eu achei que teve um overacting um pouco. Bem menos do que eu pensei que teria. Sim, bem menos do que a gente pensou que teria. Mas também, tá lá, ok. E elenco agora. Vamos falar um pouco do elenco. O elenco. Eu acho que primeiro eles acertam muito em deixar a condução com a Hailey Bailey. Ela é uma estrela, ela passa a inocência e também aquele espírito questionador, aquele espírito aventureiro da Ariel, que eu acho que em muitas adaptações para teatro, às vezes até nos parques, ela fica sem personalidade. Eu acho que aqui ela captou muito bem esse equilíbrio entre a inocência e a rebeldia que a Ariel precisa. A voz dela também é impecável, né? Não tem o que falar. A Halle, ela com certeza é o ponto alto do elenco. Ela é, assim, sem sombra de dúvidas, a melhor dentre os que estão escalados. Ela... Eu não sei se foi dela, ou se foi também um trabalho de direção, ou se foi um estudo super aprofundado que ela fez sobre o personagem, eu realmente não sei. Mas ela capta muito bem a essência que a Ariel precisa ter. A Ariel precisa ter, claro, essa coisa um pouco mais até virginal de princesas, né? Esse brilho no olhar, essa inocência, esse sonho, né? Afinal, ela tem 16 anos também, né? Isso não é dito no filme, mas a gente tá assumindo que é a mesma idade da animação. Mas ao mesmo tempo ela também é muito forte, ela também é uma inconformada. Ela é inconformada com a condição dela, ela é inconformada com a imposição sobre quem ela deve ser, como ela deve ser, o que ela deve ser. Ela não aceita isso de fora para dentro. E a Halle com certeza entendeu essa chavinha e ela aplicou muito bem, Kais. Ela também imprime a atuação da Ariel nos números musicais. E Melissa McCarthy como Úrsula. Eu sinceramente gostei do trabalho de voz, do trabalho de corpo que ela fez. Eu acho que a atuação dela ficou um pouco limitada por questões técnicas, mas eu acho que dentro desse limite ela fez um trabalho muito, muito bom e são muito boas as cenas dela junto com a Ariel. Eu gostei muito. São. E enquanto ao Príncipe Eric, qual é o nome do menino? Jonah Howard King. Jonah Howard King. Eu gostei dele, eu achei ele fofinho na medida certa. Às vezes ele tem uma carinha meio de almofadinha, assim. Mas tudo bem. Gostei da química dele com a Hailey, achei que as cenas deles estão muito bonitinhas. Inclusive, eu acho que o filme engrena muito melhor a partir do momento que ela sai do mar. Eu acho que a comédia ali funciona muito bem. Aí fica um trio, né? Um quarteto, né? Ela, o Sebastião e o Sabidão. A interação dos personagens está muito divertida. E eu acho que isso também tem a ver com a jornada dela no mar ser muito solitária, né?
É complicado quando você não vê o desenvolvimento de um personagem encadeado no desenvolvimento de outro. Eu entendo assim, pelo menos, quando eu assisto um filme. Quando ela finalmente sai do mar e vai pro arco dela na Terra, parece que a gente também fica aliviado. A gente fala, nossa, né? Que bom! Tem mais que tem pra gente falar. O Javier Bardem como Rei Tritão. Eu acho que ele entrega um bom trabalho, sim. Ele me convenceu como Rei Tritão. A gente tem que falar também dos bichinhos. A gente tem que falar dos bichinhos, dos sidekicks. Quais são os atores? A Aquafina fazendo o Sabidão. David Dix fazendo o Sebastião. E o Jacob Tremblay fazendo o Linguado. Primeiro eu tenho que dizer que assim, o visual no material de divulgação eu estranhei um pouco, claro. É um visual bem diferente da animação e eles optam, né, por trazer esses animais realistas, é uma opção da Disney. Mas no filme eu não estranhei tanto e eu acho que muito por causa do carisma dos dubladores, dos atores por trás dos personagens. Acho que eles fazem um trabalho de voz muito bom. O Sebastião eu gostei, que achei os olhinhos dele muito expressivos. A única coisa que me incomodou mesmo é o linguado fora da água, que eu achei meio... Aí sim, eu achei que parecia meio com um peixe morto, quando ele tá com a cabecinha pra fora, assim. Eu achei um pouco esquisito. Mas, fora isso, não tive o incômodo que eu achei que eu teria. Não tive tanto estranhamento. Eu nunca achei que eu ia ter incômodo. Na realidade, eu gostei da opção de fazerem os animais fotorrealistas. Sinceramente, eu não ia comprar se dentro do universo desse live action eles colocassem os fantoches do Cocoricole pra fazer os animais. Isso tiraria um pouco da credibilidade da história. Destoar, né? Ficar uma coisa meio Space Jam. E assim, gente, se vocês ficaram surpresos em ver como o Linguado ou como o Sebastião eu acho que, assim, uma visita ao aquário já sensibiliza um pouco vocês, porque os peixes são, assim, uma opinião impopular. Bom, efeitos especiais agora. Eu acho que eles fizeram um bom trabalho de efeitos, né? No geral, eu vi muitas reclamações de que o mar estava muito escuro e... Provavelmente eles lançaram essas cenas mais escuras porque os efeitos não deviam estar prontos, né? Mas a gente tem esse equilíbrio, tem cenas mais escuras dentro do mar, por exemplo a Caverna da Ariel, a Caverna da Úrsula, que faz sentido, e você tem nos números musicais, por exemplo, uma explosão de cores e muitas outras cenas também. A única cena que eu achei que ficou muito escura é que eu não gostei dos efeitos. Aliás, eu acho que poderiam ter repensado essa cena pro live action, foi a cena da Úrsula gigante no final. Eu tive dificuldade de acompanhar o que estava acontecendo, achei muito escura e acho que justamente para esconder o efeito da Úrsula, que não parecia estar muito bem resolvido ali. Tá, quanto aos efeitos, assim, no geral ele tá muito bom, mas para alguns recortes muito específicos, eu acho que faltou um pouquinho de estudo de movimentação embaixo d'água. Mas nada também que cause muito estranhamento, que fale, nossa, esses efeitos estão uma porcaria, a Disney perdeu a mão na qualidade e tal. E na cena da Úrsula também, ninguém merece também ligar um holofote em cima dela, sendo que é pra ser uma cena um pouco mais assustadora, um pouco mais sombria e até um pouco mais intimista, né? Elas estão ali fazendo uma negociação super baixo astral, então é um negócio meio... tem que passar uma impressão um pouco marginal, uma coisa meio beco de rua, assim, né? Então, eu acho que com relação à iluminação eles acertaram. Na última cena da Úrsula gigante, eu tinha ouvido falar que estava extremamente terrível e que estava extremamente... Ele concorda. Mas eu fui com uma expectativa tão baixa para essa cena que quando eu olhei, eu pensei, nossa, até que eles se arriscaram mais do que eu pensei que eles tinham se arriscado. Mas aí também entra a questão, talvez essa cena dela gigantesca não funcione para um live action, talvez esse final devesse ser repensado, devesse ser olhado
por um viés do que funciona ali com um ator de verdade, contracenando com 2 atores que vão estar desse tamanho, né? Eu acho que essa cena foi bem fanservice, assim, e eu detesto fanservice nos live actions, eu acho que não é uma questão. Mas você adorou quando a Johnny apareceu. Mas aquilo é... Eu não sei, eu acho que teve uma invocação também, aquelas imagens que o pessoal coloca nas redes sociais pra atiçar o pessoal que tem talassofobia, megalofobia, né? Daquelas estátuas enormes no mar, que estão até meio desfiguradas, meio caindo assim, podres, né? Mas também não é pra tá bonito, né? Ela virou um puta monstrão. Mas enfim, a gente não falou da Vanessa, aquela louca. Eu não vi ninguém falando da atuação da Vanessa. Qual que é o nome da menina? A memória dele é muito melhor que a minha. Jessica Alexander. Aí eu tô pedindo pra ele fazer esse trabalho de lembrar os nomes do elenco. Eu gostei muito dela, achei ela incrível, dissimulada. maluca. E maluca, quando ela se joga no chão e vê que deu o pôr do sol, ela berra. Fica louca, achei incrível. Ela é Um salve de fantástica. palmas pra essa menina. Ela é parabéns. fantástica. Eu achei muito bom esse personagem. Muito bom. Olha, eu acho que depois da Hailey foi a melhor atuação. Com certeza. A Hailey tá aqui em Apesar dela cima ter- e ela do ladinho, Acho assim, que só não segundo foi do melhor ladinho. porque ela teve pouco tempo de tela. Ela Teve aparece pouco só tempo. no último ato, né? É. Infelizmente queria mais Vanessa. Vamos fazer um filme só da Vanessa. A gente não falou de figurino e das coisas. Vai, que é o seu ponto forte. Tá bom, então eu vou falar. Os figurinos eu achei incríveis. Assim, o pessoal, eu vi que o pessoal tava reclamando, isso talvez seja um spoiler, mas eu vou falar. O pessoal tava reclamando que a Ariel não tinha 55 vestidos e não tinha o vestido de baile dela. Dentro do de contexto Oscar. ali não combina, né? Não Porque cabe, a história é outra, o jeito que ela vai parar no palácio é outro, o jeito pelo qual ela tá acolhida no palácio é outro. Ela faria não tá lá como sentido uma... ela ter 200 vestidos. Tem uma entrevista muito breve da figurinista, Colleen Atwood, que foi responsável também pelo figurino do Into the Woods. Ela faz um trabalho incrível de pesquisa a respeito das espécies marinhas, da coloração dessas espécies marinhas, para desenvolver tanto os figurinos e, enfim, a roupagem do pessoal do mar, quanto também pro figurino dos habitantes lá do Reino da Terra, né? Você percebe muita textura, você percebe muitas cores que fazem menção à própria paleta de cores de um mar tropical. Eu adorei os figurinos, eu achei que as escolhas foram muito bem acertadas. Tem essa questão do local também, né? Enquanto a animação já parece ser em algum local da Europa, né? Aqui eles optaram por... fica um pouco indeciso, mas é Europa, quase Europa. Na verdade, fica ali no Mediterrâneo. Aqui eles já trazem pro Caribe, né? Então, inclusive a cena que ela vai pra feira conhecer, eu achei bem legal, assim, a interação dela com os vendedores, quando ela vê a sandália, ela tá com dificuldade de usar salto, ela vê umas mulheres usando sandália, ela pega uma a sandalinha da humildade. A sandalinha da miçangueira. E quanto ao visual também do povo do mar, eu gostei muito da mudança que eles fizeram. Eu acho que um sutiãzinho de concha não ia dar certo para um live action. Então, assim, quem é muito fã do sutiãzinho de concha, que me desculpe, mas ficou muito melhor. Eu acho que posso ter tapa-jogo, né? Mas não pode, é Disney. O quê? Ah, tá, entendi. Mas tava, porque de certa forma era parte da pele dela, ela não tava usando nada, né? Eu só acho que ali, por exemplo, o Rei Tritão com aquela armadura o tempo todo, acho que numa cena um pouco mais cerimonial e tudo mais, aquilo faz sentido. Eu acho que em outras cenas eles podiam botar a petiola dele pra jogo, né? Não pode, é Disney. Mas a petiola do Eric. A petiola do Eric não Malemar, né? Malemar. Rapidinho ali. Mas fica um tempinho ali, ó. Agora vamos para as nossas conclusões finais. Vamos! Eu acho que assim, é um filme muito gostoso. Como eu disse, ele engrena muito bem a partir do momento que ela tá na Terra, traz uma comédia muito legal. Essa
última cena eu achei um pouco ruim, né? Esse embate final com a Úrsula, mas também não é nada assim que, nossa, estragou o filme. Eu gostei bastante. Eu acho que não compete com a animação, mas também não fica abaixo dela, né? Inclusive, alguns dos melhores momentos são quando eles seguem a animação, né? E eu Mas achei... sempre com um toquinho a mais. eu achei que algumas coisas que eles aprofundaram foram interessantes, outras não precisavam. Então, no geral, é um filme bom, assim, é um filme divertido. Eu diria que é o melhor live action da Disney até o momento, assim. Eu gosto muito desse live action. Eu acho que ele concorre com Cinderela e com Mowgli, do meu ponto de vista. Porque, enfim, eu acho que tanto Cinderela quanto Mowgli tiveram uma carta branca para fazer umas coisas a mais, sem necessariamente seguir um roteiro quadro a quadro. Os filmes da Renascença ainda estão muito presos na nossa nostalgia, então os fãs acabam pedindo um pouco dessa retratação meio quadro a quadro, né, de cenas. E acho que desde Mowgli e Cinderela teve uma mudança de valores, né, de como a mulher é representada. E claro, desde os anos 90 isso teve, mas a Ariel já vem do começo disso, né, de você criar heroínas mais fortes. Então eu acho que os filmes se mantêm muito atuais. É por isso que é tão difícil você adaptar eles, porque eles são atuais. É por isso que Cinderela e Mowgli tiveram muita vantagem nesse sentido, porque a gente não estava preso no quadro a quadro e eles tiveram um pouco mais de liberdade para recontar a história do zero, né? Foi uma oportunidade que eu acho que Peter Pan perdeu. Ele tentou, mas não ficou bom, e Pinóquio também perdeu por ser muito fiel à animação. Acho que teria espaço para essa reinvenção, porque já são obras que já estão bem lá atrás, já estão bem distantes. Mas eu diria que A Pequena Sereia também é um dos meus favoritos agora e tá ali no top 3 pra mim. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, comentem aí, digam o que vocês acharam no live action da Pequena Sereia. Deixa também seu like, se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo com todo mundo. Esse é um canal novo, então quanto mais vocês derem seus likes, comentarem, compartilharem e se inscreverem, mais vocês ajudam a gente a crescer aqui no YouTube. Então, então um beijo e até a próxima.